Bom, começou a gravar. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está online, boa noite para quem está presencial, né? Voltando às nossas atividades presenciais, e agora a gente segue, então, toda semana presencial. Para quem é online, só de 15, 15 dias, né? Quem está aqui, 15 dias é supervisão, 15 dias é texto teórico, né? Bom, na semana passada, vocês vão se lembrar, a gente começou o texto da Bartira Ribeiro, que é sobre a clínica do autismo na hipótese da quarta estrutura. Ele não só é um texto, como é uma aula que também vocês podem assistir lá no site do ESP. E aí, além desse texto, a gente está tentando pegar alguns pontos e entrar. E tem uma coisa interessante, deixa eu deixar aberto aqui para ver se mais alguém entra. Tem alguns pontos interessantes que eu acho que esse texto convoca a gente, que os outros textos convocam, é a importância de saber também sobre psicose. Porque a gente parte do pressuposto de que autismo é algo que a gente está estudando mais recente e está tudo bem com as outras estruturas. Tipo, todo mundo já sabe. Neurose, psicose, perversão, está todo mundo craque, né, Bianca? Todo mundo já sabe bem diferenciar todas elas. Então, esse texto, eu acho que ele faz uma convocação interessante para a gente retomar algumas coisas da psicose para poder entender em que ponto o autismo passou a se distinguir da psicose. Então, eu acho que ele faz uma convocação para a gente estudar um pouquinho sobre psicose, tanto da perspectiva da psiquiatria, quanto da perspectiva da psicanálise. O texto começa puxando a gente para a perspectiva da psiquiatria, primeiro. E depois a gente avança para a diferença na perspectiva da psicanálise. Isso é normal, a gente sempre faz essa combinação das duas coisas. A gente precisa andar com as duas áreas minimamente próximas, no sentido de saber, porque, assim, não esperem que o psiquiatra vai saber a diferença, tá? Então, somos nós que temos que andar com conhecimento de todas as áreas. De modo geral, o profissional da área psi é aquele que articula todos os tratamentos que integram normalmente o sujeito, porque é o único que presta atenção no sujeito. Tudo bem, faz parte né, Francisco, faz parte do trabalho. Então, se a gente articula todos os tratamentos, a gente precisa saber como os tratamentos funcionam e como que é a organização teórica em cada um. Então, eu acho que esse texto fez uma provocação, eu mesma tinha deixado passar em algum ponto, não totalmente, porque quando a gente entrou naquela tese de doutorado que a gente saiu dela, porque todo mundo achou difícil e vamos voltar para ela na hora que ela for fácil, ou seja, terminando esse texto, a gente volta para a tese. Naquela tese, vocês se lembram que a gente começou a fazer uma tabela comparativa entre as 4 estruturas, né? Que até eu já mandei no grupo, quem entrou depois, eu posso mandar novamente. Então, a gente volta para a tese depois, voltando para a comparativa, porque quando você se depara diante do sujeito no atendimento, a princípio, mesmo que ele chegue com o diagnóstico pronto, mesmo que ele chegue com o diagnóstico dado por um outro saber, você vai escutá-lo sem prerrogativa de saber nenhum. Porque se você já escutar a partir do diagnóstico que chega, você não escuta. Entende a diferença? Você fica procurando confirmar o diagnóstico que foi dado no que ele está falando. Você não escuta de fato. Então, mesmo que ele chegue encaminhado, isso é muito importante, viu, gente? Mesmo que ele chegue encaminhado com o diagnóstico, você pega o diagnóstico, coloca na gavetinha e fala, ok, mas deixa eu conhecer você. E começa do zero. Esse começar do zero, ele é importante. Não estamos desconsiderando o diagnóstico com isso. Mas o diagnóstico não é um saber totalitário sobre o sujeito. Porque o diagnóstico pode estar errado, né? Para começo de conversa. Mas, além dele poder ou não estar errado, o sujeito, hoje até minha postagem foi em torno disso, ele é maior do que o diagnóstico. Se eu parto do diagnóstico e não do sujeito, eu estou considerando que o sujeito está sucumbido ao diagnóstico. E o diagnóstico, então, não serve para esclarecer ou entender sobre o sujeito, serve para dizer sobre ele, é esquisito pra caramba, né? Tatiana? Boa tarde a todos. A sua fala me fez pensar numa questão que surgiu a partir de algumas análises de pessoas com o diagnóstico de autismo fechado a partir de equipes multidisciplinares que estavam lá acompanhando. E algumas dessas pessoas já passaram por análises anteriores com outros psicanalistas, às vezes também da mesma orientação, da orientação lacaniana, e eventualmente não quiseram trocar de tipo de tratamento, né, de linha,
e buscaram outra pessoa, que no caso fui eu. E a partir das colocações de alguns, eu fiquei pensando nisso, assim, de tudo bem se coloca o diagnóstico dado pelo psiquiatra ou por um neuropsicólogo ou por qualquer outro profissional na gaveta, né? Em nome de escutar o sujeito e dar lugar à singularidade, para que o diagnóstico não sirva desse modo que você trouxe, para dizer da pessoa. Sendo que eu já ouvi de experiências dessas pessoas que elas chegavam nos consultórios e já escutavam algo do tipo: tá certo, você recebeu o diagnóstico de TEA, mas vamos deixar seu autismo da porta para fora. E me parece um pouco equivocado esse tipo de fala, né? Me fez pensar nisso, numa certa possibilidade de não deixar na gaveta, mas deixar em cima da mesa os papéis, o relatório que normalmente nos é entregue, né? E coisas assim. Até porque, quando a gente pensa a neurose, por exemplo, que é muito comum até de ser falada por outros colegas, psicólogos, psicanalistas, a gente tem em livros publicados, em reuniões, as pessoas falando minha neurose, falando da própria neurose. E aí parece que, no caso de neuróticos, a neurose não é posta da porta para fora, né? Tatiana, Então, tem uma e as diferença, voltas com isso também. Tatiana, olha só, de modo geral, quando o sujeito ele fala minha neurose, ou Lacan brinca lá com minha neurótica, tem um certo tom de humor nisso, que permite, inclusive, por causa do humor, fazer uma separação e não uma alienação ao diagnóstico. Se a metáfora for a gaveta aberta ou em cima da mesa, e colocar na gaveta não significa descartar de modo algum, você pode deixar a gaveta aberta e destrancada, sem problema nenhum, mas a ideia é que se possa fazer uma certa separação e não só uma alienação ao diagnóstico, jogando com os dois conceitos. Então, quando você faz um certo humor em torno do diagnóstico, como, por exemplo, minha neurose não deixa fazer isso, minha neurose não deixa fazer aquilo, de algum modo é como se você estivesse fazendo uma certa distinção entre eu e a neurose, entende? Então, a brincadeira de se colocar, deixar o autismo ao lado para falar sobre o sujeito, é para que o sujeito consiga deixar um adendo, não foi com esse tom de humor que eu estou trazendo as falas de pessoas que se dizem neuróticas, foi num tom de realmente, muitas vezes até falar da própria neurose para poder dizer algo de si, não foi nessa diferenciação que você está trazendo. Tá bom, Tatiana. Mas supondo, então, um bom analista, ele vai dar uma dose de humor para poder demarcar uma certa separação entre o sujeito e o diagnóstico, não importa qual, tudo bem? Maristela? Oi, profa, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma perguntinha no final, vou ser breve, tá? Eu acabei de atender uma professora de filosofia, e ela é minha paciente, e ela trouxe sobre o autismo na sala de aula da rede pública. E ela falou para mim assim: Maristela, eu tenho numa sala determinada lá 3 que tomam medicamentos, eles nem prestam atenção na aula, eles ficam ali um morto-vivo. E eu perguntei da classe econômica deles, babá, são pessoas que têm uma renda baixa e conseguiram, através de advogados, né, e laudos médicos, o diagnóstico de autismo e tudo bem, entre aspas, né? Como que a gente consegue chegar nessas pessoas, sabe? E mostrar para eles, porque ela falou para mim, Maristela, muitos ali eu sei que não são autistas. Ela falou, muitos ali, ela falou, são meus alunos de outras décadas, de outros anos que eu acompanho, e eles não são autistas, mas essas mães querem que eles sejam autistas, e muitas vezes o problema está na pessoa que vai ver no outro o problema dela, né? A psicanálise mostra muito isso, né? Quais são os meus demônios que eu jogo no outro. E às vezes tem mães que jogam esses demônios no filho, porque vem aquela coisa da mãe ser né, a toda poderosa. E aí, como que a gente chega nesse povo de uma classe menos favorecida, que ouve muito televisão, que ouve muito nessas questões aí de jornais? Vou pegar um texto tem um texto Lacan que chama Nota sobre a Criança, porque nesse seu exemplo você está falando especificamente sobre a criança, porque a criança ela está submetida ao saber de um adulto.
Então, diferente de um adulto que pode buscar um saber sobre si e mudar essa busca conforme acontecimentos que lhe são próprios, questões que lhe são próprios, a criança não pode. A criança está submetida ao saber de um adulto e quem decide aonde a criança vai, por quanto tempo ela vai e qual a resposta é adequada para aquela criança é um adulto ao qual ela está submetida. Mas eu vou apontar para isso, independente do autismo, vou apontar para isso a partir do texto do Lacan, Nota sobre a Criança. É um texto que eu recomendo que todo mundo leia. Agora não me lembro se está nos escritos ou outros escritos. Francisco, você lembra se está nos escritos ou outros escritos, o Nota sobre a Criança? Outros escritos. Outros escritos. Está nos outros escritos, é um texto curto, e que ele vai apontar que a criança, ela ocupa um lugar privilegiado de sintoma da família, né? O que é esse lugar da criança como sintoma da família? A criança que nos chega, primeiro que ela não chega com estrutura, como a gente está colocando, chega-se um filho, né? A criança que nos chega é um filho, e esse filho ocupa um certo lugar para os pais. Então, inclusive, quando a gente faz a entrevista inicial com os pais, a gente quer saber que lugar que a criança ocupa no saber dos pais. Então, os pais vão dizer, e lembrando, os pais não dizem a mesma coisa, se você conversa com o pai, ele vai dizer uma coisa, você conversa com a mãe, vai dizer outra, se conversar com a avó, vai dizer outra. Com cada um que você conversar, um grande outro, né, dessa criança, que você conversar, lembrando que o grande outro duplica. Tem o primordial, que é a mãe, e depois, grande outro é um outro de referência, né? E esse grande outro, esse outro de referência, ele duplica. Da mãe vai para o pai, do pai vai para a avó, da avó vai para a escola, da escola, e ele vai se multiplicando. Cada grande outro que você consultar para saber sobre a criança vai te trazer uma informação. E, fundamentalmente, tem uma característica dessa informação. Vai trazer uma informação sobre determinadas dificuldades ou mal-estar que aquela criança traz para ele na relação com ele. Então, se você conversar com a mãe vai falar das dificuldades que ela tem no trato com a criança. Se você conversar com o pai vai conversar sobre as dificuldades que ele tem no trato com a criança. Inclusive, é curioso como um vai apontar que a dificuldade que se tem seria legítima e a do outro não seria legítima. Ela tem briga por saber qual a narrativa é a prima narrativa, e não tem, na verdade. Então, Maricela, eu vou puxar nesse sentido. Independente do autismo, os pais têm um saber sobre os filhos que devem ser considerados. Considerados não significa absolutos. Então, o saber que os pais têm sobre o filho é um saber importante, até para a gente localizar que lugar que a criança ocupa no amor dos pais, e não só no amor, existem outros afetos, tá? Mas aqui vamos deixar esse afeto, mas nós conhecemos outros afetos, né? Então, qual o lugar que a criança ocupa nos afetos, que são complexos, tá, gente? Dos pais. E, então, a gente saber o que é da criança e o que é dessa relação da qual se queixa, entende? Então, por isso a gente escuta o pai, escuta a mãe, escuta a avó, escuta a escola e, fundamentalmente, escuta a criança. E não impõe sobre a criança o discurso que é oferecido por todos esses ao redor. E, inclusive, é muito interessante que, de vez em quando, quando a gente escuta a criança é tão diferente do discurso que foi apresentado sobre ela. A criança que chega é outra, completamente diferente. Por exemplo, vez por outra, outro dia, um adolescentezinho, a mãe falando, ele é muito tímido, ele não fala, ele não se impõe, ele não isso, ele não aquilo, como se a criança fosse... Quando a criança chegou, o menino era sensação na escola, só tirava nota 9 ou 10, um monte de amigos, jogava futebol. A dificuldade dele de conversar era em casa. Na rua, lá fora, um maior sucesso. Ou seja, como é que eu vou dizer que essa criança que tem dificuldade de conversar privativamente em casa, mas não tem nenhuma dificuldade quando está lá fora, quando está no futebol, quando está no inglês, quando está na escola, quando está em todos os outros lugares, ele é extremamente sociável. Então, não é da criança que a gente está falando, é daquela relação específica que você está falando, entende? Mas se eu coloco um saber absoluto, então, me dizem que a criança, ela tem uma inibição social. E você toma isso como um saber sobre a criança antecipado, e aí, no nosso caso, acho que o dano é menor, porque em algum ponto a gente vai escutar a criança. Mas pense em alguém que medica a criança a partir do saber dos pais. Você vai medicar a criança para um problema que ela não tem. Ela não tem um problema social. Ela tem uma dificuldade de conversar com os pais. Mas no mundo lá fora, ela está dando de 10 a 0. Entende? Lide? Renata,
É mais ou menos o que você disse, só que eu vou falar na posição de quem está te ouvindo e fazer meio que um contraponto para equilibrar a fala da colega anterior, né? Sobre colocar o diagnóstico na gaveta, é basicamente isso que você estava falando agora, de repente, a gente não receber esse saber do outro, né, no caso do psiquiatra, por exemplo, como se fosse uma verdade absoluta. Eu já cometi esse erro. Então, como chegou o diagnóstico, né, o saber do outro, então você já agarra isso como se fosse uma verdade, você parte, você começa a diagnosticar a partir dali. Então, a ideia, pelo que eu entendi do que você disse, da gente colocar, né, esse diagnóstico numa gaveta, é deixar ele ali esperando o momento certo da gente usar. Então, hoje, principalmente na clínica do autismo, eu vejo muito essa necessidade de avaliar o sujeito que está ali na sua frente, né? Cada caso é um caso novo, é um caso diferente, independente dessa influência de diagnósticos que chegam para nós. Então, por óbvio que não ignoro totalmente o diagnóstico, mas ele não me conduz mais como já aconteceu antigamente. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi, porque para a gente... Você explicou de um modo muito claro. Então, pegando esse texto do Lacan sobre nota sobre a criança, do mesmo modo que eu não posso tomar o saber de um grande outro sobre a criança, seja esse grande outro o pai, a mãe, também não outro profissional de saúde. É necessário, no final das contas, conseguir acessar esse sujeito. Vou desconsiderar o saber que se tem sobre a criança? De modo algum. Não se vai considerar de modo algum, é fundamental, como o Francisco coloca, né? Saber acolher os pais, escutá-los, saber que lugar que a criança ocupa no amor dos pais, considerar as avaliações que chegam da escola, da fono, do neuropediatra, do pediatra, do psiquiatra infantil, gente recebe tanta avaliação, do psicopedagogo, é necessário considerar todas as avaliações que chegam, mas é necessário não determiná-las ou imputar à criança essas avaliações, só isso. Colocá-las ao lado, acho que está um bom tamanho. Então, vamos considerar, Tati, vamos colocar na mesa. E, se for colocar na gaveta, deixa a gaveta aberta. Pronto, vou melhorar minha metáfora. Vamos continuar, então, no texto? Bom, então, o que a gente estava conversando? A gente está na segunda página do texto, porque no encontro passado, em vez da gente avançar mais ao texto, eu quis trazer o histórico da questão do autismo. Quem não estava no encontro passado, assiste, está gravado. Desde o surgimento da palavra autismo, né, até os diagnósticos e a ideia de estrutura. A ideia de estrutura a gente vem estudando em vários textos, então não é a primeira vez que a gente vai falar sobre a hipótese de uma estrutura autística. Já estudamos a composição da borda, já estudamos que o autismo não é mais uma psicose, já estudamos sobre da estrutura autista, nós estudamos pelo menos 3 textos recentes, que estão gravados nas aulas anteriores, sobre o autismo como estrutura. Esse é mais um, só que esse texto ele traz um outro ponto muito interessante, além do fato que a gente vai conversar com a autora do texto, e os outros textos, como são franceses, mesmo que a gente converse com uma Leval, a gente vai ter dificuldade para entender, né? Vai ter que colocar um tradutor simultâneo, né? Vai ser meio difícil. Mas esse texto, ele traz essa convocação para a gente voltar à questão da psicose, porque a gente diz que o autismo não é mais uma psicose, como se todo mundo soubesse que é psicose. Mas vamos considerar que nem todo mundo sabe, entende? Vamos considerar que haja aí alguma divergência nesse ponto. Então, vou pedir para vocês abrirem o texto na segunda página, onde começa da hipótese de uma estrutura autística. Tudo bem? Pessoas do celular. Como é que vocês conseguem ler no celular? Renata, por favor, qual que é o texto mesmo? Desculpa, hoje é o meu primeiro dia. Eu estou com os 3 aqui que você enviou. Não, nenhum desses que eu enviei hoje. Eu enviei da semana passada. Vou enviar de novo no grupo. Peraí. Desculpa. Francisco, você envia aí no grupo? O Francisco só está no terceiro, acho, como... Peraí, deixa eu mandar aqui. Vocês estão no grupo? Não. Se coloquem. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vou mandar aí.
Pronto, mandei no grupo do WhatsApp, tá? Vê se você recebeu o link para o texto. Então, esse aí, a clínica do autismo da hipótese da quarta estrutura, tá? Mandei o link do texto aí de novo, para quem não tiver com o texto em mãos. Então, abram agora o texto, por favor, na página 2. O meu da página 2, porque eu imprimi, tá, gente? Eu sou das pessoas que imprimem, mas quando vocês... Mas, enfim, estou bem na parte da hipótese de uma estrutura autística. Então, começa assim: o autismo não é mais uma psicose. A frase é exatamente a mesma do texto Maleval. Todo mundo achou aí o texto? Ok? Lembrando que é para ler o texto com antecedência. Agora eu vou dar bronca de... É para vir com o texto lido, tá? Dá bronca de professora agora, né? Então, da hipótese de uma estrutura autística. O texto, essa parte do texto começa com a mesma frase do texto Maleval que nós estudamos sobre da hipótese de uma estrutura autística. Lembram? O texto começa: o autismo não é mais uma psicose. No encontro passado, nós explicamos por que o texto começa com essa frase. O autismo não é mais uma psicose, porque o autismo, quando surgiu como uma palavra que define o sintoma da psicose. Não existia ainda tanto o diagnóstico de esquizofrenia, na época era demência precoce, depois passou a ser esquizofrenia, na psicanálise a gente chama de psicose, tudo bem? E hoje, no DSM-5, é o espectro da esquizofrenia, são 2 espectros, tudo bem? Espectro do autismo e espectro da esquizofrenia. Embora, do ponto de vista da psicanálise, tem alguns que não estão no espectro da psiquiatria, e nós consideramos psicose também, tá? O conceito de psicose na psicanálise é um pouco mais amplo do que o espectro da esquizofrenia do DSM, tá ok? Isso é importante de considerar. Bom, nesse sentido, então, começa com o autismo não é mais uma psicose, fazendo referência à ideia de que a palavra autismo foi primeiro um sintoma e não primeiro um diagnóstico ou uma nosologia, né? Com essa afirmação que Jean-Claude Maleval abre o seu texto, cuja pergunta do título é: por que a hipótese de uma estrutura autística? Nós já estudamos esse texto nesse grupo também. Neste, Maleval sustenta as razões pelas quais o autismo não pode ser colocado nosologicamente entre as psicoses, concordando com a tese do casal Lefort, tá? Rosine e Robert Lefort, que foram os primeiros a propor essa ideia do autismo como estrutura, tá? De que se trata de uma quarta estrutura psíquica juntamente com a neurose, a psicose e a perversão. Então, Freud propôs 3 estruturas, a partir agora dos pós-lacanianos da Escola Brasileira de Psicanálise e a Associação Mundial de Psicanálise. Estou fazendo esse recorte para lembrar que não são todos, porque ainda você tem outros lacanianos, você tem Melanie Klein, Winnicott, François Dolto, Ferenczi, ou seja, você tem muita gente, muita discordância. Neste grupo específico, tá? Deste grupo de lacanianos específicos, colocar o autismo, então, como uma quarta estrutura, tá certo? Agora, de Clanebo a Bloiler. Então, eu não sei falar o nome dele direito, não, tá, gente? Gatin de Clanebo, psiquiatra francês, contemporâneo de Freud, considerado por Lacan como seu mestre, nos traz o automatismo mental, e a gente vai parar um pouquinho nessa palavra. A gente vai avançar um pouco, mas vamos voltar nessa palavra. Essa palavra é importante. O automatismo mental, só um parênteses, palavra que ele não gostava, conseguiu na vida toda arrumar outro conceito. Ele não gostava do automatismo mental porque já tinha um outro conceito antes dele, que era o automatismo psíquico. E ele ficou com medo de que se confundissem os dois, porque o mental do Clanebo é orgânico, não tem a ver com psíquico. E como a palavra mental aponta mais para psiquismo do que para corpo, ele ficou incomodado com essa nomenclatura, mas também não arrumou outra melhor. Então, ficou essa. Mas ele falava que essa nomenclatura era provisória e ele morreu com ela. Então, ele não conseguiu outra melhor, ficou com essa aí mesmo. Então, o automatismo mental, como mecanismo base dos delírios comuns. O que a gente está chamando de mecanismo base dos delírios comuns? Tinha-se uma ideia, até ele é considerado o último psiquiatra clássico. Ele é da época do Freud, mas ele se recusava a ser influenciado pelo Freud. Ele fazia muito esforço para não ser influenciado. Então, inclusive, criando contrapontos ali para fazer uma demarcação diária, né? Mas ele tinha uma coisa, e ele acertou pra caramba nas pesquisas dele, tá? São pesquisas muito interessantes. Tem um artigo que chama
O automatismo mental na obra psiquiátrica de Clarenbourg, do Richard Simanki, posso mandar para vocês, junto com o Marco Antônio e o Mário Sérgio. Posso mandar depois no grupo? Muito bom esse texto. Mas, o que eu queria apontar para vocês? Essa coisa do automatismo mental, por que ela foi tão importante? Tinha-se a ideia, até então, de que a psicose ela se desenvolveria tardiamente e não havia marcas dela precoces. É como se ela viesse tarde e viesse a partir de algum episódio, de algum evento, enfim, e não tivesse notícias dela antes do delírio. Então, a psicose ela iniciaria ali a partir da manifestação delirante, da manifestação alucinatória. Lembrando a diferença entre delírio e alucinação, bem grosso modo, a alucinação tem a ver com, então, são alterações senso-perceptivas, com o pensamento, são alterações de pensamento, são muito mais complexos, e você só vai saber que alguém está delirando se você prestar muito atenção no conteúdo que a pessoa está falando. Não é tão explícito, pelo contrário. E, inclusive, boa parte dos delírios, como eles buscam elementos na vida cotidiana, se assemelham a questões da vida cotidiana. Por exemplo, alguém que supõe que o computador está filmando ele. De repente está mesmo. Então, só tomem cuidado, porque na vida cotidiana, muita coisa, sobretudo na época atual, o meu celular está escutando o que eu falo. De verdade, tá? Meu computador me filma quando eu nem autorizo. Provavelmente. Ou seja, até os paranoicos têm razão. Né? Na época atual, aquilo que há um tempo atrás seria considerado completamente patológico, hoje não é mais. Então, é necessário escutar com muita atenção o que está sendo dito, né? E localizar de algum modo na época em que essa pessoa está. Mas o que foi a grande pesquisa dele? A ideia de que existiam sintomas psicóticos antes das manifestações delirantes e alucinatórias. Como o delírio e a alucinação é algo que dificilmente, muito raramente, quase nunca acontece antes da adolescência, tinha-se uma ideia, então, de que não havia, então, como investigar ou achar vestígios da psicose antes da adolescência, na infância, por exemplo. Então, ele traz uma ideia interessante de uma base, ou seja, existem sintomas, uma espécie de pré-manifestação disso que nomearia mais tarde a psicose. Entendem como ele é importante? E essa pesquisa dele deu origem, por exemplo, até a ideia das psicoses infantis, que hoje a gente estuda, né? Bom, então a ideia do automatismo mental como mecanismo base. Então, o mecanismo base significa que o automatismo mental não são os delírios, ele é o mecanismo base, ele antecede. O mecanismo base dos delírios mais comuns, inclusive delírios místicos, tipo, sou enviado de Deus, Deus vai transformar esse corpo, copular, para dar origem à nova espécie, que é o delírio do Schreber, enfim, delírios místicos, delírios de grandeza, sou Napoleão, delírios de perseguição, não preciso dar exemplo, delírio de possessão, delírio de erotomania, enfim, caracterizado por ecos de pensamento, pensamentos antecipados, contradição sistemática, associação por contrastes, diálogos de vozes, dentre outros. Então, nós temos as formas do delírio e como elas se manifestam. Perceberam? Na primeira linha, a gente tem as formas que eles aparecem, delírios místicos de grandeza, perseguição, possessão, erotomania. Poderíamos continuar, tem mais. E como eles se manifestam, ou seja, como é que eles chegam na gente, como é que a gente os escuta. Pensamentos antecipados, ecos de pensamento, contradição sistemática, diálogos entre vozes e assim por diante. Então, a forma e a manifestação. Continua aí, segue dizendo que, a respeito da esquizofrenia, podemos isolar 2 tipos de sintomas característicos. Eu vou mandar para vocês depois uma tabelinha, mas eu trouxe um papel, porque eu já estou do papel, uma tabelinha. Hoje eu estou do papel, não vou projetar. Uma tabelinha mais organizada, eu achei mais completinha do que esse daqui, vou mandar para vocês no grupo. Deixa eu tirar uma fotinha e mandar agora, que aí já fica mais fácil para vocês acompanharem. Porque até eu achar no meu computador e mandar vai gastar mais tempo, então vocês vão aceitar uma foto, mesmo que estranha. Vai ser foto mesmo. Eu fui escanear, ele escaneou as palavras soltas, por algum motivo.
Ó, vou mandar essa tabelinha. Saúde. Pronto. Só para ela ficar, eu acho que ela está um pouco mais completa, tá? Mas o que são os dois tipos de sintomas característicos? Só o agrupamento deles. Vocês vão ver aí os sintomas negativos e os sintomas positivos. No texto da Partira, como não era propósito nessa temática, ela deu alguns exemplos e foi adiante. Eu queria convidar a gente para parar um pouquinho sobre a psicose. Deu para entender por que eu estou convidando vocês a pararem na psicose? Partindo do pressuposto de que não é uma informação dada, não é uma questão que está vencida. Enviei, chegou não? Ah, eu mandei no... Peraí. Você mandou no WhatsApp. Eu mandei no WhatsApp. Não, é... Eu tenho aqui. Pronto, mandei no outro também. Tá no grupo do WhatsApp aí, tá? Então, veja, essa pequena tabelinha aí só organiza um pouquinho melhor, e ela é antiga, tá? Ela é de 1987, mas ela continua sendo utilizada até hoje, adaptada, ela só vai sendo acrescentada. O que a gente está vendo aí? Veja, nós temos dois tipos de sintomas característicos, e a gente precisa conhecer a psicose para poder entender essa afirmação. O autismo não é mais uma psicose. A gente estava falando sobre fenômenos elementares da esquizofrenia, fenômenos elementares da psicose, no encontro passado, até para fazer essa distinção. Além dos fenômenos, os fenômenos, eu até mandei para vocês um outro artigo na semana passada sobre o assunto, os fenômenos elementares da esquizofrenia são de dois tipos, xenopáticos e de autorreferência. Eu mandei para vocês na semana passada. Se vocês não se lembram, voltem lá. Eu sei que é muito material, tá? Eu tenho consciência disso, mas... Então, veja, a gente distingue as duas como nosológicos, e para pensar o autismo como nosologia, precisa se distinguir a partir de fenômenos e a partir de sintomas. Só sintoma não é suficiente. Então, aquelas dancinhas de TikTok com sintomas não é suficiente, vocês entendem? É possível ter os sintomas, mas não ter os fenômenos elementares. Por N motivos. Então, é necessária a associação entre essas duas coisas, esses fenômenos elementares mais os sintomas. Então, diagnósticos rápidos correm o risco de serem diagnósticos dos sintomas, porque os sintomas são mais visíveis, explicitamente visíveis. Tudo bem? Então, tanto no autismo quanto no transtorno de espectro da esquizofrenia, você tem a consideração não só de sinônimos, mas fenômenos. É possível dividir esses fenômenos, a gente já falou um pouquinho no encontro passado, hoje a gente vai para os sintomas. Em relação aos sintomas, além dos fenômenos, a gente tem uma gama de sintomas negativos e uma gama de sintomas positivos. Lembrando que negativo e positivo não é de bom e ruim, e sim daquilo que retira e daquilo que acresce à experiência, certo? Então, por exemplo, sintomas negativos, nós temos o embotamento afetivo. O que é embotamento afetivo e por que ele está nos fenômenos negativos? Ora, é aquilo que falta. Por exemplo, você sorri para alguém, você espera que essa pessoa sorri de volta. Você sorri para alguém e a pessoa nada? Faltou uma manifestação facial diante daquilo que você ofereceu, correto? Então, o embotamento afetivo, ele entra no sintoma negativo no sentido de que faltou uma reciprocidade, um espelhamento dessa manifestação. Então, embotamento afetivo, que são expressões faciais inalteradas, diminuição dos movimentos espontâneos, pobreza de gestos expressivos, pouco contato visual, diminuição ou ausência de respostas afetivas, afeto inapropriado, falta de modulação vocal. Então, são sintomas que a gente percebe, sobretudo na psicose da infância, ou seja, num quadro pré-manifestação clássica e clara das psicoses. Deu para entender? Muito comumente na infância. Pelos sintomas, a psicose infantil pode ser comumente confundida com autismo? Pode. Comumente e facilmente, tá? Vocês vão perceber que pelas manifestações da psicose, manifestações da infância, é mais fácil um acompanhamento mais
Vai para o outro lado. No caso, nós temos as alucinações, que vão aparecer um pouco mais tardiamente, que são auditivas, táteis, olfativas, visuais, basicamente os 5 sentidos da música da Xuxa, né? Cada uma ligada a um sentido. Os delírios podem ser persecutórios, de ciúme, culpa, pecado, grandiosidade, religiosos, somáticos, de referência, de ser controlado, leitura da mente, transmissão de pensamento, inserção de pensamento, retirada de pensamento, basicamente pensamento. Em resumo, alterações de pensamento. Né? Então, perceba que há uma diferença entre os sintomas positivos e sintomas negativos, e vocês vão encontrar, sobretudo, no agrupamento de sintomas negativos, muita semelhança da ordem do autismo, que talvez nos explique por que, a princípio, a palavra autismo esteve dentro da esquizofrenia. Mas quando vocês olham para os sintomas positivos, vocês vão começar a perceber com clareza, e nos fenômenos elementares, por que ele teve que sair. Entende? Diga, Tatiana. Eu fiquei com uma questão quando você trouxe as alucinações, porque eu ando lendo a autobiografia da Donna Williams, e ela relata, em um dos capítulos, eu acho que é no capítulo que se chama Willie, uma alucinação, me parece, dela ver embaixo da cama 2 olhos, e a partir dessa visão, ela criar um duplo imaginário, que passa a se chamar Willie e conter uma parte que pertenceria à dona, mas que ela me parece que só consegue utilizar tais características a partir desse intercâmbio com um duplo. E como é que você veria essa questão, né, dela dizer que viu 2 olhos embaixo da cama? Seria uma alucinação? Não seria uma alucinação? Como que se diferenciaria isso? Ela, pelo que eu lembro, relata ter 3 anos de idade nessa cena. Então, quando a gente lê a Donna Williams, lembrando que a gente estudou sobre a Donna Williams no texto do Maleval, nos outros 2 materiais que a gente estudou para trás, tá? Inclusive, no anterior, vocês lembram que tinham vários recortes da Donna Williams e da borda autística também. É importante, Tatiana, voltar nesse material lá atrás. Primeiro que a gente aponta que a alucinação no autismo, ela não é impossível, ela é rara. Né? Rara não significa que ela nunca vai acontecer, mas ela é rara. Assim como as alucinações na infância, e você perceba que você trouxe de uma criança de 3 anos de idade nessa época, também são raras, o que não significa que não vão acontecer, mas são raras. O delírio mais raro ainda, porque ele precisa de uma série de condições que na infância ainda não estão lá. E ainda mais raro, bem raro, nos quadros de autismo. Raro não significa inexistente. Não vou entrar tanto na Dona agora, só para não perder aqui o fio da meada. A gente já tratou até bastante dela, mas é interessante a gente buscar a autobiografia completa dela no outro momento para poder analisar um passo a passo, tudo bem? Vou seguir adiante no texto. Então, seguindo adiante no texto, veja, só voltar onde eu estava. Aqui. Seguindo um pouquinho adiante no texto, veja, que ponto que nós estamos no texto? A gente está tentando considerar quais foram as descobertas na psiquiatria sobre a psicose, sobre a esquizofrenia, quais são as características da esquizofrenia, para poder, então, entender por que o autismo foi retirado de lá. Então, por enquanto, nós estamos nas características da esquizofrenia. 2 tipos de sintomas característicos. Implementar ainda mais o texto. Guardem a tabela aí com vocês. Sintomas negativos, alogia, embotamento afetivo, anedonia, avolição. A gente vai voltar ainda a falar sobre isso no texto, sobre cada um desses tópicos. Sintomas positivos, delírios e alucinações, falas desorganizadas, comportamentos bizarros, distorções ou exageros cognitivos. Continuando. As alucinações são alterações da percepção, por exemplo, ouvir vozes sem estímulos, e delírios são as distorções do pensamento, articulação de informações e contextos muitas vezes encadeados de forma absolutamente disjunta da realidade comum. Quanto à fala desorganizada, o que se tem como fenômeno é a ruptura com a linguagem e com a comunicação, refletindo a desordem no pensamento. O comportamento desorganizado compreende a ruptura
no controle e no monitoramento da parte motora e do comportamento do paciente. Eugene Bleuler, psiquiatra suíço, lembrando que é o que deu a palavra autismo aí, atribui à esquizofrenia 4 As: associações, ambivalência, autismo e a volição. Então, nós temos 2 psiquiatras clássicos, esses 2 autores, que definiram o que era a esquizofrenia, tempos antes da ideia de se definir o que é autismo. E nessas definições, o autismo aparece aqui como um dos sintomas, na definição do Bleuler, não da definição do Clarenbourg, tudo bem? Continuando aí, e depois a gente vai aprofundar cada ponto desse, que o texto volta. E acrescenta a essa sintomatologia a fragmentação do pensamento e a fragmentação da personalidade. Para Bleuler, o aspecto central da esquizofrenia são os sintomas negativos. E perceba, inclusive, que ele traz os sintomas negativos como preponderantes aí nesses As que ele traz. É Bleuler quem cunha o termo autismo, a gente falou sobre isso na semana passada, partindo do termo alterotismo, e aí tem até o Bleuler, diferente do Clarenbourg, que o Clarenbourg era contemporâneo do Freud, mas se afastar das teses do Freud. O Bleuler não, ele era amigo do Freud, defensor do Freud, e estudava ali junto, mas eles tinham discordância. Uma das discordâncias tinha a ver com a questão do erotismo. O Freud colocava a primazia do erotismo no desenvolvimento inclusive desenvolvimento psicossexual, não à toa, chama de desenvolvimento psicossexual, e o Bleuler falava da possibilidade de que essa questão erótica, essa questão do erotismo não seria, então, para todos, haveria um certo agrupamento, que essa questão erótica não seria, então, prioritária, preponderante, tão central como Freud propunha para todos. Nessa ideia, então, para esse grupo de pessoas, ou como forma de sintoma, tirando o eros, alterotismo vira autismo, né? Então, partindo do termo alterotismo do Freud, numa certa discordância em relação à primazia do corpo, a primazia erótica, a primazia sexual, surge o termo autismo, tudo bem? Excluindo, então, o componente eros. Nos faz pensar se aplica realmente aos autistas, pois sem eros, e eros, lembrando o que é sexual aí do campo de vista da psicanálise, né? É uma energia de vida, é o que faz com que você queira viver, comer, sair, estudar, entende? Eros nada mais é do que essa energia pulsional que se liga à libido e que faz com que a vida funcione, tem energia para funcionar, né? Pois sem eros, os autistas sequer falariam ou fariam minimamente alguma inserção no mundo. Então, quando o Bleuler propõe a ideia de que o termo autista seria sem eros, a gente já está fazendo uma revisão 100 anos depois, mais 100 anos depois, propondo que, embora o termo é sem eros, o autista não é sem eros. Há ali o gozo, a libido, a questão é aonde ela se manifesta. Não tanto no corpo, não tanto na linguagem, na borda, mas há. E a gente falou um pouquinho sobre isso. Francisco, você quer explicar o que você falou aí sobre a dona? Minha câmera pifou, vai sem imagem. Tá bom. Sem duplo imaginário. Não, porque eu acho que o que Donna Williams relata, né, é outra coisa que não alucinação, né? É um duplo. A Willy tem outra também, né? São duas, são amigos imaginários, né? Que ela cria como duplo, como sendo essa parte aí da borda, né? Que auxilia ela, né? A alucinação estaria no outro plano. Se a gente pensa a questão da linguagem, né? Lacan vai dizer que a alucinação, o que é foracluído, isso é Freud que diz, né? De outro jeito. O que é foracluído no simbólico retorna no real, como alucinação. No autismo não há esse mecanismo, né? Não há o que é foracluído no simbólico. E o duplo, ele tem um outro estatuto. Não seria um duplo imaginário, né? Como, por exemplo, que é o que acontece na psicose. E esse duplo imaginário retorna aí para o sujeito e é bem difícil de lidar com ele. O duplo no autismo seria o duplo real. E seria um auxílio muito importante
né? Quando o sujeito constitui um duplo, lhe serve de muito, não é ameaçador, né? E que vem contra o sujeito. Muito pelo contrário, é um outro funcionamento. Não sei, acho que indo pelo duplo a gente entende um pouco a diferença do que seria a alucinação. Inclusive, no texto do Maleval, Porquê da hipótese de uma estrutura autística, ele até começa falando sobre essa distinção em relação à alucinação, sobre essa questão da ameaça. Eu não estou com ele aqui impresso. Justamente sobre essa questão da ameaça. O exemplo que ele dá lá, inclusive, é da cortina mexendo, né? O sujeito, tanto o neurótico quanto o psicótico, ele interpreta o movimento da cortina. Interpreta como podendo ser alguém escondido atrás, interpreta como podendo ser um fantasma, interpreta o movimento da cortina. E o sujeito autista não interpretaria o movimento da cortina, constataria o movimento da cortina, mas não o interpretaria da mesma forma. E essa interpretação também não é da mesma forma na neurose e na psicose. Ambos interpretam, mas um interpreta a partir da linguagem alienada, que é a neurose, e outro interpreta a partir dela fora fluída, que é a psicose. Mas ambos interpretam. Acho que vai por essa via, né, Francisco? Isso. Tem um texto, você, né, começou a ler o texto de Bartira, que ela vai pegar aí Maleval, né, o autismo na psicose. Bem, não é bem assim, misturei com outro. E tem um que eu indico muito bom, que é a resposta a Jacques Lamillet, de Maleval, que é mais recente, né, resposta a Jacques Lamillet, o autismo na psicose. Ele vai destrinchar bem isso, que também está no texto de Bartira que você está falando, fazendo aí bem essas diferenças também com alucinação, os sintomas negativos, positivos. Vale a pena. Inclusive, essa resposta ao Jacques Lamillet tem a ver com uma certa divisão que tem, inclusive, dentro ali da associação. Mesmo lá dentro, tem uma certa divisão das teorias acerca do autismo. Inclusive, o Miller, ele não está exatamente ao lado ou alinhado com o Maleval em todos os pontos, né? Tem uma discussão ali dentro também. Você vê que não é um assunto polêmico. Continuando, então, um pouquinho? Siga um pouquinho mais o texto. A gente vai voltar a essa questão da psiquiatria, mas queria convidar vocês a voltarem nessa questão da diferença da esquizofrenia para o autismo na psiquiatria, mas também retomarem material sobre psicose e autismo. Se a gente está dizendo que existe uma diferença, a gente tem que dizer qual é essa diferença, mas para isso tem que saber não só o que é autismo, mas também o que é psicose. Lembrando que depois tem que fazer a diferenciação com a neurose, e, enfim, com todas. Bom, vamos voltar então aos linguistas. Saussure, Jacobson, Lévi-Strauss e Lacan. Lévi-Strauss não é linguista, mas Saussure e Jacobson, sim. Então, vamos voltando aí no texto. Para tratarmos de estrutura, um aspecto importante a considerarmos é o estruturalismo de Lacan, que comparece no seu primeiro ensino ao último, sofrendo algumas modificações no percurso. Sabemos que Lacan foi fortemente influenciado por três estruturalistas, Saussure, Jacobson e Lévi-Strauss. Quando escreve Os Complexos Familiares na Formação do Indivíduo, em 1938, ele afirma que falar de complexo significa falar de estrutura. A família não é dominada por comportamentos biológicos, mas estruturada por complexos simbólicos. E não à toa ele junta aí Lévi-Strauss, que fala sobre os complexos familiares. Tem um livro... Como é que chama o livro do Lévi-Strauss, gente? Da família? Eu acho que é Complexo Familiar, agora me deu um branco o nome. Qual que é o nome do Lévi-Strauss? Pessoas estão aí também. Eu acho que é isso mesmo, Complexos Familiares. Eu acho que é esse mesmo, não é? Uhum, Eu li há tanto tempo esse. Acho que é isso mesmo. Enfim. Complexo familiar... não é. Não sei o que de parentesco. Enfim, depois a gente olha direitinho. Estrutura de parentesco, não é assim. Eu li há 200 mil anos esse livro. Estruturas elementares do parentesco. Obrigada. Estruturas elementares do parentesco. Quando vocês pegam, por exemplo, estrutura elementares do parentesco, o Lévi-Strauss faz um trabalho incrível de rastrear no mundo todo todas as organizações familiares que existem. Um trabalho razoável. E a organização de família, a partir de aspectos biológicos, é a menor de todos. Então, supor que família se organiza por aspectos biológicos, por exemplo, consanguíneos, não imaginar como esse complexo de fato se organiza. Existem
outros modos de organização. Então, quando o Lacan escreve, né, os seus complexos familiares, que é um texto de 1938, que ele queria que o Freud lesse, mas não chegou no Freud não leu, estava perto do Freud morrer, diga de passagem. Ele pensou que ia chegar no Freud, não chegou. Quando ele escreve esse livro, ele traz, Lacan estruturalista, o Lacan não foi estruturalista para sempre, mas ele traz essa ideia de quanto é importante falar sobre a ideia de estrutura. Então, a família não é dominada por comportamentos biológicos, mas estruturada por complexos simbólicos. Ora, a gente já estudou um pouquinho sobre real, simbólico e imaginário, embora precisamos sempre aprofundar, mas os complexos simbólicos têm a ver com de que modo as pessoas são nomeadas e organizadas a partir dos significantes que digamos, a pinçam. Então, aquela pessoa, ela é pensada num certo enquadramento por um significante, por exemplo, pai ou irmã. Ou no outro contexto, esse significante não a pinça, e então muita coisa pode acontecer com ele que não vai ser da mesma ordem de afeto. Ou seja, é estruturado por complexos simbólicos. Existem significantes que pinçam em determinados contextos aquela pessoa, e aquela mesma pessoa não vai ser pensada por aquele significante no outro contexto. Com isso, Lacan coloca que há uma dependência intrínseca em relação aos componentes da estrutura familiar, na constituição dos laços, como uma sujeição em relação à organização significante da fala, o que se conhece como transmissão transgeracional. Os estruturalistas partem do estudo da linguística, língua e linguagem, e excluem a subjetividade. Nessa linha de abordagem, são considerados elementos tais como emissor, receptor, som, sentido, indivíduo, sociedade, língua, fala, paradigma, sistema, sincronia, diacronia. No entanto, o conceito de estrutura para Lacan é diferente do que se apresenta comumente para os estruturalistas. Segundo Lacan, em seu primeiro ensino, o inconsciente é estruturado como linguagem, veja a palavra estrutura sendo grifada aí, tomando como base os textos freudianos de interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana e os xistes e sua relação com o inconsciente, que são os 3 textos inaugurais que o Lacan, inclusive, vai falar. O Freud não tinha ainda o termo formações do inconsciente, esse termo é do Lacan, mas são os textos que apontam sobre as formações do inconsciente, tá? Então, veja, por que a gente diz o inconsciente é estruturado como linguagem, e inconsciente para Lacan, é importante que vocês se lembrem, é sinônimo de sujeito. Então, se para os estruturalistas a questão subjetiva está do lado de fora da discussão, para a psicanálise, quando o Lacan faz essa provocação, vocês entenderam a provocação? Veja, para os estruturalistas, a estrutura, ela é uma estrutura objetiva, não subjetiva. Exclui-se a subjetividade com a ideia de estrutura. Quando Lacan diz o inconsciente é estruturado como linguagem, e que em termos lacanianos significa o sujeito é estruturado como linguagem, há uma provocação. Ele é um estruturalista que inclui a subjetividade ao invés de excluir a subjetividade. Então, ele parte do estruturalismo, mas ele fura a própria lógica do estruturalismo, incluindo aquilo que o estruturalista retirava, que era a subjetividade. E por que ele toma como base esses textos? Vocês vão se lembrar que esses textos do Freud sobre os sonhos, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, o que tem em psicopatologia da vida cotidiana? Atos falhos, mentiras, esquecimentos, ou seja, todos os acontecimentos dos quais o sujeito acomete, né? Mas tenta não se responsabilizar por eles, ou seja, troca uma palavra e diz: foi um engano, foi um equívoco, não era isso que eu queria falar, mas ele já disse. Então, as formações do inconsciente é aquilo que o sujeito diz, independente da sua vontade. Os sonhos é aquilo que você sonha, independente da sua vontade. Você não controla seus sonhos. Inclusive, vez por outra, você acorda no meio da noite, vai lavar a cara, fazer um xixi para ver se para aquele sonho que você não quer sonhar. Ou porque você se sente culpado de sonhá-lo, ou envergonhado por sonhá-lo, ou por medo de sonhá-lo, ou seja, tem algum sentimento, algum afeto que te diz que você não pode sonhar, mas você consegue impedir o sonho de vir a si mesmo? Não, você faz tudo o que você pode fazer para impedir o sonho e eis que ele volta com todo o seu esplendor, sonhando aquilo que você tem vergonha de em sã consciência assumir. Ou seja, o que ele está apontando?
é justamente nos equívocos da linguagem, é justamente, os xixes são as piadas, é justamente nas piadas, no humor, no ato falho, nos erros, no sonho, nos tropeços da linguagem, ou seja, nas formações do inconsciente, que a gente vai efetivamente encontrar ali o sujeito. A gente vai encontrar o sujeito na linguagem, porque o sujeito é estruturado como linguagem, que é o termo inconsciente estruturado como linguagem. Está claro para todo mundo que sujeito e inconsciente para o Lacan, tanto que ele fala sujeito e inconsciente, depois ele abandona a palavra inconsciente e segue só com sujeito. Está claro para todo mundo essa equivalência, né? Ok. Então, continuando, Lacan partirá, então, desses autores estruturalistas e relacionará a fala e seus efeitos sobre o receptor, que é a escuta a partir da sua história. Isso é um preceito totalmente freudiano que, desde os primórdios do pensamento psicanalítico, já afirmava que a realidade é psíquica. Isso também é muito importante. O que quer dizer que cada um toma a realidade a partir do seu psiquismo. Aqui temos um Lacan absolutamente freudiano. Então, o que é realidade psíquica? Do ponto de vista da psicanálise, não existe verdade. Não existe realidade. Inclusive, lembrando, o real não tem nada a ver com realidade. O real é um conceito que tem a ver com o imprevisível, com inapreensível, com aquilo que acontece a respeito da sua vontade, com aquilo que te atropela e você não sabe nem de onde veio. Então, não tem nada a ver com realidade. Realidade por si só, por exemplo, você fala assim, o que a pessoa está pensando está muito distante da realidade. Não é uma frase que faz sentido em termos psicanalíticos. Não tem nenhum pensamento que esteja mais próximo da realidade ou mais distante da realidade, porque a realidade é, por si só, aquilo que se diz. A realidade, ela é psíquica. Se um sujeito, ele diz algo, e isso que ele diz, de algum modo, tem impacto sobre ele, por exemplo, normalmente no início do curso, algum aluno, vez por outro, pergunta, mas e se o paciente mentir? A gente conta com isso. A mentira é um saber sobre ele. Ora, é igual, por exemplo, aqueles filtros todos que tem na... Outro dia eu vi uma comediante, achei tão engraçado, uma humorista, ela pegou uns filtros, e aí ela ficava trocando de filtro, aparecia ela e um filtro, ela e um outro filtro. Toda vez que ela trocava de filtro, era outra pessoa, não era ela com um filtro, era outra pessoa, era outro rosto, era outro nariz, outra cor de pele, outra idade, era certamente outra pessoa, não tinha nada a ver com ela. A piada era justamente essa, que como uma boa humorista, ela soube fazer isso de um modo muito bom. Eu não me lembro o nome dela para mandar o vídeo, mas enfim, eu vi em algum lugar. Mas o que me chama atenção, por exemplo, você conhece alguém no aplicativo, você conhece alguém, vírgula, né? Você conhece aquela imagem no aplicativo, junto com aquela imagem vem um certo nome, junto com aquele certo nome vem uma certa descrição, junto com uma certa descrição vem muita coisa, e aí fala assim, tudo que ele disse ali é mentira. Não. A questão é, por que ele precisava daquela imagem, daquela profissão, daquela... Para a pessoa que for encontrar com ele é uma desgraça. Estou dizendo em termos psicanalíticos. Em termos psicanalíticos, a questão que fica é por que a pessoa precisa daquela imagem e não da dela própria? Por que ela precisa daquela profissão e não da dela própria? Por que ela precisa daquela descrição e não da dela própria? Entende? Por que ela criou todo um nome, uma história, uma profissão e uma imagem para poder se autorizar sexualmente? Por que aquele corpo, aquele nome, aquela história não se autoriza sexualmente? Isso é material ouro para análise, né? Só que lembrando que o corpo que vai efetivamente ao encontro é o teu. O nome que vai em algum momento é o teu. A história que vai é a tua, né? Então, em algum momento, ele vai ter que lidar com esse abismo que se tem entre aquilo que se oferece e aquilo que vai chegar. Ou, que é o que mais acontece hoje, nunca chega. Porque aquilo que se oferece é tão distante do que vai chegar que a pessoa não consegue sair do aplicativo. Ela se torna um relacionamento de aplicativo. Isso tem acontecido com muita frequência. Isso é material de ouro para análise.
Só que isso nos dá a ideia da coisa da realidade psíquica. Então, veja, do ponto de vista da psicanálise, mentira também é material. Afinal, qual é a mentira? Por que se mente? Para quem se mente? Em que contexto se mente? Como que se sustenta essa mentira? A gente é um trabalho sustentar a mentira. Né? O que você faz para sustentar essa mentira? Tudo isso é importante. E isso tudo compõe o que a realidade psíquica é. Então, a realidade psíquica é todo esse emaranhado complexo, entende? Que o sujeito vai ter que se responsabilizar. Então, a realidade psíquica, né? Ou seja, o que cada um toma a partir de realidade, a partir do seu psiquismo. Então, por exemplo, a gente tem, inclusive isso é um fenômeno curioso na adolescência. Adultos usam imagem de perfil do próprio rosto. Adolescentes, muito raro. Usam mangá, usam alguém famoso, atriz, raramente do próprio rosto. Isso é um acontecimento importante na clínica da adolescência. Por que é tão difícil para adolescente? Inclusive, uma marca da saída da adolescência para a idade adulta é uma apropriação da própria imagem, tá, gente? Só contando para vocês. Então, usar este outro rosto tem alguma coisa a ver com isso, né? Usar esse outro rosto, que não meu, usar o rosto que não meu, não tem alguma coisa a ver a gente carregá-la para as relações sociais, porque a relação virtual é uma relação social. Ela é social do meu jeito, mas isso são redes sociais, não. Relação social como todas as outras. Então, o que significa isso? Isso tem a ver com o psiquismo. Então, por quê? E a pergunta que quando um adolescente vai agendar e você já olha a foto, aí tem lá um mangá deprimido. Inevitavelmente, em algum ponto, você vai perguntar, né? Por que a Lisa Simpson, o Bart Simpson, não está deprimido? Tem alguns bem específicos, né? O que significa esse mangá deprimido, né? No lugar da tua identidade. Assim como, por exemplo, entre adultos, aí vamos pegar o sintoma dos adultos também para não sacanear só dos adolescentes. Por exemplo, a pessoa entra no relacionamento, ela se torna 2. Vocês já viram isso? Ela se torna 2. A imagem de perfil é individual, tá? É a sua identidade, é quem você é com quem eu estou falando. Eu estou falando com o Vitor. Oi, Vitor. Sim, aí você vai falar com a pessoa, você olha, tem a família inteira na foto de perfil. Que coisa linda. Então, esses sintomas são interessantes. Né? Por que a foto de perfil, a pessoa começa a namorar, a foto de perfil tem que ser ela e o futuro cônjuge, né? A pessoa, ela começa... O que é isso? Cristina Arroio. Deixa lá, depois eu respondo. Então, o que significa isso? Então, isso tudo é muito importante. Isso tudo é importante para a gente pela questão da realidade psíquica. Você já pensou? E aí eu acho que a psicanálise se diferencia enormemente de outras teorias. Você já pensou se o nosso trabalho fosse investigar a verdade? Primeiro que a gente seria detetive, a gente seria qualquer policial, a gente seria qualquer outra coisa, né? Imagine que o nosso trabalho não é investigar a verdade. Imagine que o nosso trabalho é fundamentalmente receber esse texto e tentar entender por que esse texto nos é trazido e qual é o impacto que o sujeito tem de carregar esse texto. Entende? Então, continuando. No entanto, se por um lado Lacan toma Saussure como sua estrutura de linguagem... só explicar por que a gente está falando disso aqui. Primeiro, eu acho que ela fez uma coisa muito interessante que os outros textos não fizeram, que é explicar o que é estrutura. Então, além de convidar a gente a voltar nas psicoses, porque a gente fala as estruturas clínicas, de novo, como se isso fosse uma informação dada. Todo mundo sabe por que a estrutura clínica é chamada de estrutura clínica? Percebe? Então, todos que estão nessa discussão, a internet está meio ruimzinha, parece. Vocês estão me escutando bem, Márcia? Eu estou te vendo, não sei se vocês estão me travando aí. Tá ok? Tá. E, de repente, vocês deram uma sumidinha nos quadradinhos aqui. Agora voltou todo mundo. A internet deu uma oscilada para mim. Olha só, por que eu achei outra coisa interessante desse texto?
o que é estrutura. A gente parte do pressuposto de que existem 4 estruturas, mas faltou fazer essa pergunta. Todo mundo sabe o que é estrutura? Por que a gente chama de estrutura? Né? Então, estrutura tem a ver com essa experiência do sujeito no mundo. Como que o sujeito tem uma experiência com o corpo, com a linguagem, na relação com o outro, entende? Como que o sujeito experimenta sua entrada no mundo, sua participação no mundo. Essa entrada no mundo, ela tem um suporte na fantasia? E qual que é a importância do suporte na fantasia? O suporte na fantasia, ele prevê determinadas coisas, antecipa determinadas coisas, você não chega tão despreparado nas coisas. Ou ele tem um suporte, não na fantasia, ele tem um suporte no delírio. Ou ele não tem um suporte nem na fantasia, nem no delírio. Deu para entender a lógica? Então, assim, no que o sujeito sustenta a sua relação com o mundo? Então, a estrutura faz essas perguntas. A realidade psíquica, ou seja, a realidade que o sujeito vê a partir do seu psiquismo, chega de que jeito? Chega ameaçadora? Entende? Chega mais devagar? Chega avassaladora? Como é que a realidade chega? A realidade não chega igual para todo mundo, tá, gente? Por exemplo, e não chega igual para todo mundo e nem para a mesma pessoa em vários tempos, porque além da estrutura ainda tem os tempos do sujeito. Por exemplo, na altura do campeonato que eu tô, se eu passo na rua e alguém fala, sua puta, fala, bom dia. Sim. Sim. Gente, para mim é um elogio. Mas em outras épocas da vida, talvez a pessoa não sabia lidar com isso, ou a pessoa ia se afetar por isso. Inclusive, diga de passagem, é uma delícia quando a gente alcança, né, esse estatuto de escolher quem você vai deixar te afetar. Tipo, a pessoa fala alguma coisa, você vai... essa pessoa... Parece que ela não merece, né, ocupar um lugar de quem vai me causar algum dano. Ah, tá. Aí você passa, né? Escolhe melhor aí quem que vai te afetar. Mas todo mundo consegue fazer isso. Até essa coisa de você se autorizar a escutar um grito e falar, ah, tá. Ou escutar um grito e gritar mais alto ainda. Vocês entendem que isso tem diferença? Todo mundo que escuta um grito consegue recuar diante do grito? Ou tem gente que escuta o grito e já vem com um tiro na cabeça? Entende? Então, como que cada um recebe a realidade? Lembrando que a realidade não é realidade. Justamente por causa disso, porque é como cada um recebe. Então, por isso que a gente está falando de estrutura. A estrutura é essa pergunta. Como que o mundo chega até você? Como é que você acessa o mundo? Como é que você se mantém vivo nesse mundo? Né? Então, no entanto, se por um lado Lacan toma Saussure como uma estrutura da linguagem, ele também recorre a Hegel, via Koyev, para trabalhar a estrutura da palavra. Lacan coloca que o sujeito está comprometido em sua relação com a linguagem, S1, S2, sujeito, saber, objeto, não havendo simetria entre locutor e auditor. Isso também é muito importante. O que significa não haver simetria? Aí tem um poema do João Cabral de Melo Neto, que eu não vou lembrar de cor exatamente, mas é mais ou menos, mas assim, vou pegar a ideia, porque o poema eu não vou lembrar agora de cor. Mas imagina o seguinte, todo pensamento, todo significante, toda linguagem, toda palavra tem o que você pensa, é uma coisa. O que você fala é outra. O que você ouve é outra. O que você entende do que você ouve é outra. E o que você passa para outra pessoa já é outra. Deu para entender? Ou seja, no final das contas, não tem uma simetria entre quem fala e quem escuta, e a linguagem, ela sofre alterações a todo esse percurso, porque, de novo, se o inconsciente é estruturado como linguagem, cada palavra que, para mim, tem um impacto, para você vai ter outro, para você vai ter outro, para você vai ter outro. Então, as palavras não são ouvidas do mesmo modo, porque as palavras não são as mesmas para cada pessoa também. Então, você tem, na relação com a linguagem, o que é S1 e S2? A gente já falou sobre isso. Um significante que se enlaça a outro significante, que se enlaça a outro significante, que se enlaça a outro significante. Essa ideia da linguagem é específica da neurose. Ou seja, o S1 é um significante mestre. É aquele que desloca para S2, S3, S4, mas cada significante que aparece lá na frente consulta o S1 para saber o seu próprio sentido. Por isso a gente fala de deslocamento e de condensação. Então, o discurso ele vai deslocando de um significante para outro,
Mas a qualquer momento ele pode voltar no primeiro, no S1, no significante mestre, para perguntar o seu sentido. O que significa puta para mim mesmo? Livre. Entende? Esse significante vai consultar em algum ponto ao S1 o que esse significante significa para mim. Mas para todo mundo ele significa a mesma coisa? Não. Entende? Então não tem como, não há uma simetria entre quem diz e quem escuta, não há uma completa cola entre sujeito, saber e objeto. Essas peças são soltas. E como são peças soltas, elas podem se organizar de infinitas formas. Tudo bem? Continuando, então. O auditor está numa posição tal que será ele quem dará o sentido. Isso está claro, né? Quando você fala alguma coisa, não é você que dá o sentido. Quem dá o sentido é quem escuta. E isso deixa a gente enlouquecido, né? Ao que o locutor quer dizer a partir da sua própria realidade. Ou seja, quem dá o sentido ao dito não é quem diz. Quem dá sentido ao dito é quem escuta. Quem recebe é que vai dar sentido ao que foi dito. Então, a pessoa que diz é a que tem menos poder nessa história toda. Porque, no final das contas, você não tem como saber o que você diz, como foi recebido lá de lá. Como é que foi escutado lá de lá. E se é que foi escutado lá de lá, diga de passagem. Né? Então, Lacan diverge dos estruturalistas em alguns pontos fundamentais. A concepção de sujeito é o mais importante, pois para os estruturalistas, a estrutura é incompatível com o sujeito. E eu volto na provocação do Lacan. O inconsciente é estruturado como linguagem, é como se Lacan estivesse dizendo, o sujeito é estruturado como linguagem. Para Lacan, a psicanálise não pode prescindir do sujeito. Para a psicanálise, a relação do sujeito com a linguagem define muitas coisas, sobretudo seu gozo, sua fantasia, sua sexualidade, seu desejo. Inclusive define, por exemplo, a nossa relação com o corpo, fazendo só um... por que a gente não pode prescindir, por exemplo, a questão do sujeito? Vamos pegar algo aparentemente simples, já que a gente está falando de linguagem, vamos falar de corpo também. Por exemplo, corpo. O que é corpo para a psicanálise? Tem um corpo simbólico, tem um corpo imaginário, tem um corpo real. São 3. E nenhum desses 3 são equivalentes absolutos ao corpo biológico. O corpo biológico, e é muito importante para a medicina pensá-lo assim, ele precisa ser pensado destituído de um sujeito. Inclusive, se não fosse assim, não seria possível cortá-lo. Não seria possível passar um bisturi nele. É justamente porque é possível separá-lo da subjetividade e é possível pensar em partes, tipo um fígado, um coração, um braço, uma perna, que é possível ir lá passar um bisturi nele. Se cada parte do corpo fosse colada ao sujeito e integrada a uma unidade de corpo, não seria possível estudar esse corpo. Vocês entendem? É bem interessante a ideia. Inclusive, o estudo da anatomia só foi autorizado quando se fez um descolamento do corpo, como, por exemplo, a ideia da alma. Lembra que a igreja não permitia estudo da anatomia? Porque enquanto o corpo ele era colado, ou seja, ele tinha uma unidade, a questão da alma, na época, não era permitido cortar um corpo, estudar um corpo, saber anatomicamente sobre o corpo. O corpo só era pensado como unidade. Então, que para a medicina o corpo precisa ser cindido, ok, está claríssimo. Mas para as outras áreas, especificamente para a psicanálise, aí não, a gente não vai cortar o corpo, né? Não vai passar bisturi em ninguém. Ou seja, não é necessário para a gente fazer essa divisão. Então, no lugar da anatomia e da fisiologia, a gente vai colocar a pulsão e a libido. Se a gente coloca a pulsão e a libido no lugar da anatomia e da fisiologia, então, ali onde está a anatomia e a fisiologia para a medicina, está a pulsão e a libido para a psicanálise. Nesse sentido, o que a gente tem sobre o corpo? Que o corpo está completamente atrelado ao sujeito. Tanto que, por exemplo, o que faz com que uma pessoa anoréxica pesando 35 quilos se ache obesa? Ou uma pessoa que chegou aos 300 quilos não perceba que ganhou peso? Ou alguém que injeta anabolizante de cavalo no braço para ver o braço inchar na academia, acha que isso tudo é normal. E acha que ainda está pequeno, né? Aí perde o braço, amputa o braço, enfim. Agora tem outro dia, além da harmonização facial, agora tem a harmonização de cada parte do corpo, né? A harmonização da bunda, da coxa, da barriga,
de cada pedaço do braço, a gente está pegando todo mundo e picando em pedacinhos e enchendo ácido hialurônico lá dentro. Tá bravo. Tá tudo sem harmonia, cada pedaço. Não, e eles não se conversam necessariamente, né? Não necessariamente aquela parte que assim, vai que você teve a grana para fazer a harmonização na coxa, mas não na panturrilha. Aí ficou aquela coxa, mas a panturrilha ficou complicado esse negócio. Mas, ok. Mas tudo isso nos diz sobre o quanto o corpo não é claramente o corpo em si, mas aquilo que se diz do corpo. O corpo imaginário, o corpo simbólico, o corpo real. Nesse sentido, então, não é possível pensar o corpo fora da linguagem. Entende? A não ser para fins de bisturi. Tirando a finalidade do bisturi, o corpo é pensado sempre em termos de linguagem. Continuando aí o texto, para Lacan, a entrada do sujeito na estrutura de linguagem é marcada pela falta de um significante que diga tudo, que encerre o campo dos significantes. Esta falta, Lacan nomeia como sujeito, e entre parênteses, o A maiúsculo barrado, ou seja, quem que está barrado aí? O grande outro. E por que o grande outro está barrado? Porque o grande outro não sabe tudo, ele não nomeia tudo, não existe um grande outro que fique nesse lugar para sempre e tenha todas as respostas. Em algum ponto, o grande outro vai falhar, e aí vocês vão se lembrar quando que o grande outro vai falhar, a gente já conversou sobre isso. Em algum ponto, por exemplo, o bebê, que está completamente alienado ao grande outro primordial, que é a mãe, vai chamar, e ainda bem, essa mãe não vem. Ela vai oferecer o que ela tem à disposição, como, por exemplo, o seio, e isso não vai ser suficiente, porque ele vai mamar, e ao invés do seio causar uma enorme satisfação, ele vai ter cólica. Maravilha. Entende? Vai falhar. E ainda bem que vai falhar. Já pensou que não falhasse? Que coisa esquisita que seria? Se toda a plenitude viesse da relação entre um bebê e uma mãe, eles não iam sair de lá. Eles iam ficar lá para sempre, congelados naquele ponto. Eles só saem daquele ponto porque não é plena a relação, porque ela falha. No que falha, o grande outro é marcado por essa barra, que significa falta. Olha, essa falta, né, nomeada pelo Lacan por sujeito grande A barrado, significante da falta no campo do grande outro. Essa consideração de Lacan é importante, pois coloca a linguagem como exterior e pré-existente ao sujeito, que precisa incorporá-la. Então, qual que é a nossa relação no campo do grande outro? Antes de eu nascer, a linguagem já estava lá. Antes de eu nascer, a lei já existia. Antes de eu nascer, o mundo já estava lá. Então, quando eu finalmente nascer, eu vou ter que alcançar isso que já estava lá. Então, o sujeito diante do campo do outro. O campo do outro, o campo, não o outro, o campo do outro já estava lá antes de eu nascer. O outro para aquele sujeito se constitui junto com o sujeito. Vocês lembram dessa diferença? No momento em que a libra de carne se encontra com a linha da linguagem, se constitui o grande outro, primordial, que é a mãe, ali, mãe é uma função, tá? E se constitui o sujeito. Agora, o campo do grande outro já estava lá antes da libra de carne nascer. Vocês entenderam a diferença entre o grande outro e o campo do grande outro, né? Agora, o grande outro em si não estava constituído porque existe um grande outro para um sujeito. Então, é necessário constituir um sujeito para que aquela grande outro se constitua como tal. Ou seja, existe um bebê para uma mãe para um bebê. Os dois nascem juntos ali naquela relação. Ok? Bom, então, nesse sentido, esta consideração de Lacan é importante, pois coloca a linguagem como exterior e pré-existente ao sujeito, e ele precisa incorporá-la. Essa incorporação, vocês vão se lembrar, e a gente vai voltar nesses termos, a gente tem o conceito de alienação. Então, a alienação é essa primeira experiência com o campo do grande outro, em que, para eu incorporar isso que já estava no mundo antes de eu nascer, eu preciso me alienar na linguagem. Então, a primeira forma de incorporação do campo do outro é me alienar ao campo do outro, entende? Alienar a ponto de não conseguir existir fora do campo do outro. Alienação na linguagem. Para depois separar. E na separação, você não perde aquilo que você incorporou da linguagem. Mas também você não está completamente submetido
exatamente no ponto em que ela foi incorporada. Você pode modificá-la, você pode se situá-la, entende? Nessa incorporação, ou seja, nesse processo de alienação e separação, a gente situa as 3 estruturas. Se vocês voltarem lá naquela tabela que a gente começou a fazer lá atrás, antes de abandonar a tese, vamos voltar na tese, eu vou mandar a tabela de novo para quem não a conhece. Se a gente voltar na tabela das 4 estruturas, vocês vão se lembrar que o que tem a ver alienação e separação? Veja, no caso das psicoses, o sujeito ele não passa nem pela alienação, nem pela separação, porque o campo do outro que estava de fora permanece de fora. Inclusive, por isso a gente fala de fora-clusão. Cuidado para não confundirem com a coisa do secretariar o alienado. O alienado aí não é de alienação. O alienado aí tem a ver com a alienista do Machado de Assis, com a profissão daquela época, né? O alienado era o sujeito alienado e o alienista, aquele que cuidava do alienado. Então, o termo secretariar ao alienado não vem do conceito de alienação, tá claro? O conceito de alienação é de outra ordem. Então, no caso das psicoses, por exemplo, em relação à linguagem, a linguagem que está do lado de fora de mim, no campo do outro, permanece do lado de fora de mim, no campo do outro, e me acessa de um modo avassalador, porque vem do lado de fora como uma imposição. Por isso a gente fala de um grande outro avassalador. Por isso, inclusive, vem na forma delirante. Eu corro riscos. É ameaçador, é um grande outro ameaçador. Um discurso, uma linguagem ameaçadora. As outras estruturas, por exemplo, no caso, a perversão. A perversão passa pela alienação, mas não passa pela separação. No caso da neurose, passa pela alienação e pela separação. E a gente vai ter que localizar aí o autismo, que é o que a gente chama de uma alienação retida. Entra na alienação, mas não a conclui. Então, é uma alienação retida. O termo, inclusive, que ficou foi recalque para neurose, fora-clusão para psicose, desmentido para perversão e elisão para o autismo. Então, seria uma alienação retida. E aí, para a gente fechar, Lacan estabelece, então, as 3 estruturas clínicas a partir dessa questão da alienação e separação, que são neurose, psicose e perversão, articulada a 3 mecanismos distintos, recalque, fora-clusão e renegação. Essas estruturas correspondem a sintomas e manifestações clínicas diferentes, sintomas e formações do inconsciente, fenômenos elementares e atos perversos. Assim sendo, segundo Lacan, não há uma passagem de uma estrutura a outra, uma neurose não passa a psicose, uma psicose não evolui para a neurose, a perversão não passa a psicose. Isso tudo determina, inclusive, elementos da conduta clínica. Em relação às 3, há algo que diz respeito a cada sujeito, a insondável decisão do ser. Insondável quer dizer impossível de acessar, que se chega a compreender completamente, impossível de se chegar até onde foi tomada uma decisão de ser. Nesse ponto, para esse parágrafo, eu vou mandar agora a tabela, e aí, no próximo encontro, a gente vai tentar se debruçar sobre a diferença entre as 4 estruturas. Tudo bem? A gente vai se debruçar para a diferença entre as 4 estruturas, porque para a gente dizer que o autismo não é uma psicose, a gente tem que saber a diferença entre psicose e neurose, neurose e autismo, autismo e psicose e perversão entre todas elas. Tudo bem? Vou mandar a tabela agora e a gente se vê daqui 15 dias e a gente vai ficar o encontro todo nesse parágrafo, fazendo a distinção entre os 4 estruturas. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Até lá. Beijo, tchau, tchau.